Cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Louvado seja o nome santo e poderoso do Senhor Jesus. Deixar uma palavra para nossa meditação, para o nosso crescimento espiritual e também para o nosso aprendizado. Porque se tem uma coisa que o ser humano precisa na face da terra, é das Santas Escrituras, da palavra do Senhor. Porque tem dons também, irmãos espirituais têm dons, mas eu vejo, o meu ponto de vista, o ser humano em si ele precisa da palavra, precisa da palavra do Senhor, porque tem gente que tem os dons, mas não tem a palavra, também não adianta de nada. É firme nos dons, mas não é firme na palavra. Quando vem a luta, vem a dificuldade, vem os problemas, se desvia, porque estava firmado nos dons. Agora, quando o ser humano ele é firme na palavra, nas Santas Escrituras, irmãos, ele ganha um alicerce, ele ganha uma base, ele ganha uma estrutura. Esse ser humano, esse homem, essa mulher, ele consegue edificar, construir a sua casa sobre a rocha. E essa rocha, ela é Cristo Jesus. Irmãos, nós temos que tomar cuidado com o nosso coração, porque o nosso coração é o centro de tudo. O coração que pensa, é o coração que toma decisão, é o coração que age, as emoções, sentimentos, tudo é gerado dentro do coração do ser humano. Irmãos, Eclesiastes 8:5 está escrito assim, ó: quem guardar o mandamento não experimentará nenhum mal. E o coração do sábio, veja, o coração do sábio discernirá o tempo e o modo certo de agir. O coração do sábio, irmãos, discernirá o tempo e o modo certo de agir. O sábio, irmãos, ele não age precipitadamente. O sábio, ele tem o discernimento. Ele sabe o tempo certo, ele também sabe da maneira que ele vai agir. Por quê? Porque ele é sábio. O coração do sábio, o homem sábio, ele faz isso, irmãos. Agora vejamos o que pode deixar e tornar o ser humano, tornar nós sábio. É as Santas Escrituras, irmão, porque 2 Timóteo 3,15, Timóteo, as sagradas letras que desde a tua meninice você sabe. Um dia você aprendeu com a tua mãe, um dia você foi inteirado também com a tua avó Lloyd. As sagradas escrituras que desde a tua meninice você sabe, pode tornar você sábio para a salvação. E além das escrituras, da palavra do Senhor nos tornar sábio para a salvação, ela pode também deixar nós sábios para nós poder também saber agir. Nós poder saber tomar as decisões certas, porque, irmãos, o ser humano, quem sabe você está querendo tomar uma decisão, mas é o tempo certo, é a maneira certa, é dessa maneira que você está agindo, é isso que você tem que entender. É isso que você tem que entender, porque o sábio, ele tem o discernimento do tempo. E além dele ter o discernimento do tempo, ele sabe a maneira certa, irmãos. Ela sabe a maneira certa dele poder estar agindo diante do Senhor. Porque se ele não saber o tempo, ele não tiver o discernimento, ele não saber a maneira certa dele agir, irmãos, ele pode pegar brasas com a mão e ele pode se queimar. Agora vejamos, o ser humano hoje aqui na face da terra, irmãos, o ser humano, ele acha que ele está sempre preparado. Ele não consegue respeitar o tempo, não consegue, porque tudo, irmãos, que nós vamos viver aqui na terra e nós vamos alcançarmos, existe um tempo. E o Senhor Deus, ele tem esse tempo para poder estabelecer sobre nós. Mas o ser humano é ansioso. E por causa da ansiedade do coração do ser humano, ele cria caminhos, ele pega problema e depois ele se encontra em dificuldades que ele não sabe por quê. Porque tudo por causa do coração. O coração não é sábio. O coração não é sábio, ele não tem o discernimento, ele não sabe a maneira certa, ele não sabe o modo certo dele poder estar agindo diante do Senhor Jesus, irmãos. Agora veja, o coração do sábio discernirá o tempo e o modo certo de agir, irmãos. Veja, quem sabe se quer tomar uma decisão, é o tempo certo para você tomar essa decisão? É o tempo certo para você tomar essa decisão? É dessa maneira que você está agindo que é para você agir, irmãos? Entenda uma coisa, irmãos, o meu coração, o teu coração tem muitos conselhos.
Tem muitos conselhos e deva ter. Agora veja, Provérbios 19, 21, Provérbios 19, 21, muitos planos tem no coração do ser humano, mas o que permanece é o conselho do Senhor. Deva ter planos, deva ter muitos projetos no teu coração, mas o que vai permanecer, irmãos, o que vai prevalecer na minha vida e na tua vida, irmãos, é o conselho do Senhor, ou seja, a palavra do Senhor é um conselho para nós, irmãos. A palavra é um conselho para nós. Agora vejamos, o próprio Senhor Jesus, ele deu exemplo para nós, irmãos. Eu não falei agora há pouco aqui que o ser humano, ele acha que ele está pronto o tempo inteiro, mas não está, irmãos. Essa preparação, ela está em todas as áreas do ser humano. Tem a preparação ministerial, tem a preparação ministerial, tem a preparação de todas as áreas, irmão. Tem a preparação de todas as áreas, tem a maneira certa de você agir no teu ministério, tem a maneira certa de você agir no teu familiar, no teu financeiro, tem, irmãos. Porque você tem muitos projetos, você tem muitos propósitos, mas agora cabe a você e cabe a mim, irmãos, nós ter o discernimento do tempo e sabermos a maneira certa de poder agir. E tudo isso, irmãos, através da palavra do Senhor que nós vamos conseguirmos adquirir e buscar e ter esse coração sábio. Esse coração, sabe, porque o ser humano, ele acha que ele está pronto o tempo todo, mas não está, irmãos. É por isso que muitos se arrebentam. É por isso que muitos tomam decisões, irmãos, que não era para tomar. É por isso que muitos criam caminhos, irmãos, que não era para ele ter criado. Porque por causa do tempo que ele não conseguiu encontrar e por causa do discernimento que ele não conseguiu também ter, tudo porque o coração era sábio. O coração não era sábio, porque a palavra, as santas escrituras não estava dentro desse ser humano. Então cuidado, irmão, cuidado, irmão. Você quer tomar essa decisão? É o tempo certo? É dessa maneira para você agir? É dessa maneira para você agir? Cuidado, irmãos, cuidado, é dessa maneira para você poder agir? É dessa maneira, é o tempo certo? Você está tendo o discernimento do que você está fazendo? Você está tendo o discernimento do que você está fazendo? Porque o coração do sábio, ele discernirá o tempo. E o modo também certo de agir. O coração do sábio, teu coração é sábio? O que você está fazendo é certo? O que você quer fazer, o projeto, o conselho, a decisão, a direção que você quer tomar, é isso mesmo? É o tempo do Senhor? É isso mesmo? É aí que você tem que ver, irmãos. É aí que a igreja tem que ver, é aí que o ser humano que está aos quatro cantos da face da terra, ele tem que ver, irmãos. Ele tem que ver. Agora veja, irmãos, o ser humano, ele acha que ele está preparado. E o tempo do ser humano, irmãos, é sempre o tempo do ser humano. Ele acha que tudo é aquele tempo, ele acha que tudo é aquela hora, mas não é, irmãos. João 7,6, o meu tempo, ainda não é chegado o meu tempo, Jesus falando, ainda não é chegado o meu tempo, porque os discípulos queriam que Jesus ele fosse para a Judéia. Mas se ele fosse para a Judéia, ele ia ser morto. O plano da crucificação, irmãos, o plano da crucificação não ia conseguir chegar e eu e você não ia conseguir alcançar a redenção, a salvação da nossa alma. Se Jesus fosse para Jerusalém, Jesus ia ser morto. Jesus não ia conseguir chegar na cruz do Calvário. E cadê a minha salvação? E cadê a tua salvação? Olha a sabedoria do Senhor. Não, o meu tempo não está presente. Ainda não é meu tempo. João 7,6, mas o vosso tempo está sempre presente. Jesus dizendo, o tempo do ser humano, o ser humano ele acha que ele está sempre preparado. Eu até vou ler aqui, irmãos, eu até vou ler aqui para nós poder meditar aqui, ó. Mas o ser humano, irmãos, ele acha que ele está sempre, parado, mas não está, irmãos. O próprio Senhor Jesus, ele deu exemplo para nós. O próprio Senhor Jesus, ele deu exemplo para nós, irmãos, para nós poder ver, olhar para ele, captar, poder entender, irmãos. João capítulo 7, versículo 6 diz assim, ó, disse-lhes, pois, Jesus, ainda não é chegado o meu tempo. Veja, os discípulos queriam que ele fosse para Galiléia, mas como eu falei, se ele fosse, ele não ia chegar na crucificação, a redenção da minha alma, a nossa salvação não ia conseguir chegar em nós. Não ia conseguir chegar nós. Agora vejam, o próprio Senhor Jesus, ele teve o discernimento, ele teve o entendimento para ele poder discernir, não, vai chegar o tempo certo que eu vou ter que ir para a cruz do Calvário sim, mas ainda não é o tempo ainda. O meu tempo não é chegado, o que ele está dizendo aqui no 7,6. Disse-lhe, pois, Jesus, ainda não é chegado o meu tempo, mas o vosso tempo está sempre presente, O tempo do ser humano, irmãos, ele está sempre presente. O ser humano, ele acha que ele está preparado.
Veja, o próprio Senhor Jesus, ele teve o discernimento ele teve o discernimento do tempo. Ele teve o discernimento do tempo. E ele também teve e soube a maneira certa dele poder agir. O mundo não vos pode aborrecer, mas ele aborrece a mim, porque dele testifico que suas obras são más. Subir a festa, não subirei. Eu não vou para Galiléia, não vou. Eles querem matar. Se eu for, eu não vou conseguir na cruz do Calvário, Jesus dizendo. Subir a festa, não subirei a ela, porque meu tempo ainda não está cumprindo. O próprio Senhor Jesus, irmãos, ele teve o discernimento. Ele soube a maneira certa dele poder agir, irmãos. Assim nós, irmãos, temos que ter essa sabedoria, esse entendimento, irmãos, essa compreensão aqui na terra, irmãos. É como eu falei, irmãos, o ser humano tem plano, o ser humano tem projeto, mas é o tempo certo, irmãos? É o tempo certo, é a maneira certa de você agir? É esse o discernimento? É esse o discernimento que você está tendo? É esse o discernimento que você está tendo? Veja, irmãos, o ser humano precisa mesmo de coisas que na terra precisa, mas é o tempo certo? Quem sabe você é um jovem solteiro, você é uma jovem solteira, mas é o tempo de você é o tempo de você se casar? É esse o homem que Deus preparou para você? É essa mulher que Deus preparou para você? Cuidado, irmãos, toma cuidado. Toma cuidado depois que você cria um caminho, você vai tentar culpar Deus. Deus não é culpado. Você não foi sábio, você não teve o discernimento, nem você não teve o discernimento e você não soube a maneira certa, a hora certa de você agir, irmãos. É por isso que tem muitas famílias, muitos casamentos que eles estão arrebentados, irmãos. Agora vejam, o próprio Senhor Jesus, ele deixou exemplo para nós, para mim, para você seguir. Ele sabia o tempo certo dele poder agir. João 2, 3 e 4... Jesus foi o convidado principal para o casamento. Acabou o vinho. Agora vejam, irmãos, a mãe do Senhor Jesus, irmãos, ela foi levar o problema para o Senhor Jesus resolver. Agora vejam, irmãos, a sabedoria do nosso Senhor Jesus. João capítulo 2, versículo 1 diz assim, ó: 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia. Estava ali a mãe de Jesus. Jesus também e seus discípulos foram convidados para o casamento. Acabando o vinho, a mãe de Jesus disse-lhes: eles não têm mais inveja. Acabou o vinho, a mãe do Senhor Jesus levou o problema para ele, irmão. Levou o problema para o Senhor Jesus. Agora vejamos, o problema que chegou até o Senhor Jesus. Vejamos, Jesus não teve sabedoria? Jesus não teve o discernimento? Ele teve o discernimento. Não, ainda não é a hora certa de eu agir. Você vai ver aqui, ele vai dizer aqui no 4. Jesus respondeu sua mãe. Respondeu-lhe: mulher, o que eu tenho com você? O que tenho eu contigo, Maria? O que tenho eu contigo? O que tenho eu com esse problema? O que eu tenho com esse problema? Jesus sabia o tempo, irmãos. O que tenho eu com esse problema? Mulher, o que tenho eu contigo? Jesus dizendo para ela: ainda não é chegado a minha hora. Agora vejamos, quando o ser humano ele não consegue, irmãos, entender o tempo do Senhor, ele também não é sábio para entender o tempo do Senhor. Quando o ser humano não é sábio, não consegue entender o tempo do Senhor, o ser humano peca diante de Deus. O ser humano peca contra Deus. Davi era um homem de consultar Deus. Davi, ele era um homem de consultar Deus, irmãos. Davi era um homem de consultar Deus. Em 1 Samuel 23, 2, quando houve guerra contra aquele, ele consultou o Senhor. Em 2 Samuel, capítulo 5, do 17 ao 25, ele consultou também o Senhor para poder pelejar. E quando ele deixou de consultar o Senhor, em 1 Samuel capítulo 24, tá em 1 Samuel capítulo 24, tá também em 1 Crônicas, capítulo 21, que ele fez a numeragem de Israel. Ele mandou Joabe numerar e não era para ele numerar. Quando ele não consultou o Senhor, ele pecou. Acabe também não consultou o Senhor. 1 Reis 22, então Josafá disse: irás comigo a peleja, Ramote de Gileade? Respondeu Josafá ao rei de Israel: serei como tu e o meu povo como o teu povo, e aos meus cavalos como os teus cavalos. Disse Josafá ao Acabe. Disse mais Josafá ao rei de Israel: consulta, porém, hoje a palavra do Senhor. Consulta, porém, hoje, irmãos, a palavra do Senhor. Veja, fazia 3 anos que a Síria não pelejava contra Israel. Acabe não se contentou, quis tentar tomar uma decisão precipitada, ganhou direção, consulta hoje a palavra do Senhor, não quis consultar e arrumou um problema sério. Então, irmãos, tomamos cuidado em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe
Em nome do Senhor Jesus, cuidado com o tempo. Cuidado com o tempo, sejamos sábios, buscamos a Deus e Deus há de dar vitória.